Olá, estamos começando mais um Beauty e Business da TV Erechim, TVS Play, TV São Paulo Capital. Hoje estamos com um convidado ilustre da cidade de Erechim, o Leonil Gomes, ele que é do mundo jurídico. Léo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nós que ficamos, né, Léo, aí, de certa forma, lisonjeados, está trazendo, é muito difícil estar trazendo essa galera desse meio. Vejo que o pessoal aí não quer falar muito nessa parte aí do direito, advogados, juízes. Então, a gente fica agradecido aí pela tua presença. Eu vou iniciar hoje, galera, falando, então, rapidamente dos apoios culturais, mas eu tenho que falar, né, gente, senão o pessoal não nos apoia. Então, vou falar rapidamente dos nossos patrocinadores que estão com a gente aí nessa primeira edição aí, que vão ser aí mais ou menos 6 meses, então, todos os programas. Então, o nosso apoio cultural, gente, de hoje, que eu quero frisar, é a Vox to You, que é uma franquia de oratórios, até inclusive indiquei, Léo, para galera aí do mundo do direito, recém-formados, advogados iniciantes, a galera que está começando, para daqui a pouco estar fazendo lá um trabalho de curso, preparação. Temos também os cursos online da Vox to You, então é importante, fica a dica aí para a galera também. King Limousines, galera, quem quiser alocar uma limusine aí para dar uma banda. Nós temos o apoio da Demigô Suplementos, que é uma loja de suplementos aqui de Erechim mesmo. Aderros Profissional e Opnus Jeans, ok? Leonil, nome difícil, né, Léo? Diferente. Então, gente, estamos começando aqui. Léo, você pode falar, então, das tuas especialidades? Eu não sei no que você é especialista, teu tempo de formação. Muito bem. Primeiro, agradeço o convite para estar aqui falando para toda a comunidade. Eu sou advogado, trabalho em Erechim, tenho escritório aqui. Sou especialista em processo civil, trabalho na área de direito tributário, na área de direito de empresas, atendo tudo que for relacionado a contratos, então essa é a minha especialidade. Ok, essa parte mais administrativa aí também. Tá certo. Então, Léo, para nós iniciarmos, tu sabe que a gente está saindo aí de uma pandemia. Nós intitulamos aqui de período pós-guerra, né? Que me parece que nós íamos entrar em guerra civil, gente. Então, assim, Léo, para entender, o que melhorou, o que mudou, quais os auxílios, até juridicamente, que existem hoje para empresa, gente. Muito importante, você que é empresário, você que é empreendedor, o que nós temos hoje como empresa a título de benefícios aí para estar auxiliando as empresas nesse período. Essa pandemia ela acabou pegando todo mundo desprevenido. Então as empresas não estavam preparadas para isso e elas já vinham se recuperando. 2019 foi um ano onde começou uma retomada de crescimento, mas ainda estava muito apertado. E 2020 já começou conturbado. Então muitas empresas não estavam preparados para isso e os órgãos estatais, o poder público tem tentado implementar algumas medidas para ajudar a não fechar os negócios. Porque hoje o microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, segundo dados do Sebrae, ela representa quase 90% do mercado de trabalho disponível. Então, as grandes corporações, apesar de elas empregarem muita gente simultaneamente, são poucas empresas. Menos empresas grandes e muita empresa pequenininha. É muito capilarizado. Então, o poder público ele tem tentado implementar medidas para proteger esse pequeno, porque é ele que... toda a engrenagem da economia começa nele. Então, a gente precisa proteger ele. Atualmente, o que nós temos de medidas? A primeira que foi assim, essencial foi a possibilidade de negociar os contratos de trabalho. Então, hoje o empregador ele consegue fazer uma redução da jornada de trabalho ou uma suspensão do contrato de trabalho e o empregado não fica desamparado, ele vai receber uma verba do governo referente ao valor que ele receberia de seguro-desemprego. Então, essa é uma medida emergencial que pode ser implementada e acaba ajudando muitas das empresas que não estão podendo operar até pelas medidas de restrição que estão tendo. Então, a gente tem também a postergação de impostos. Então, as empresas que estão no Simples Nacional elas vão ter um prazo de carência maior para pagar os impostos. Tem postergação do FGTS e a possibilidade de parcelamento, que é uma coisa inédita. Nunca tinha sido autorizado o parcelamento do FGTS e foi feito dessa vez. Postergação do INSS. Então, todos os impostos, a nível estadual, a nível municipal, tudo isso está podendo ser aproveitado um período de carência para a empresa respirar nesse momento, manter um fluxo de caixa com o foco de não demitir os funcionários.
Porque tem tido esse a última saída seria demitir alguém. Então a gente quer tentar nesse momento manter os empregos. Negociar de todas as formas, jurídica ou não, amigável ou não, para estar mantendo. Isso no aspecto do poder público é o que eles até o momento conseguiram fazer. Talvez façam mais, talvez disponibilizem outros benefícios, mas a cada dia tem uma novidade. Então não é uma coisa que hoje está nessa condição. Até o momento já são 28 medidas provisórias do governo federal, regulando várias matérias para vários setores para tentar salvar auxiliar os pequenos, exatamente, os negócios locais. Então, até o momento... Então, seria uma notícia positiva, então, gente, que o governo está tentando Ele está tentando. Existem limitações que são legais, constitucionais, tem coisas que ele não pode ir além, e isso é uma coisa que, digamos que o presidente da República faça um ato que vai além das competências dele, vai ser trancado no STF posteriormente, a Câmara não vai aprovar, então tudo isso que a gente vê noticiado todos os dias não porque é simplesmente a própria Constituição impõe restrições, então não existe um método mágico. Existe até o governo imprimir o dinheiro, mas essa é a última saída e a pior de todas. É disso para falência estatal, então a gente não pode permitir. No âmbito privado, agora também é um momento onde as empresas podem renegociar seus contratos com seus fornecedores, com seus locadores de imóveis, qualquer contrato particular que ele tenha, inclusive com bancos, agora é o momento onde pode ser renegociado. Sim. Então, o que acontece? Os bancos receberam, digamos, um auxílio do governo, Banco Central? Do Banco Central, de modo a eles poderem diminuir a garantia dos depósitos vinculados que eles têm e disponibilizar mais dinheiro no mercado, né? Os contratos que já estavam em andamento, você tem um financiamento ali que estava vindo em dia e agora você vê que não vai conseguir pagar. O banco, a grande parte dos bancos tem renegociado isso com juros razoáveis até. Alguns acabam abusando, mas isso é intrínseco. Nem todos atuam da melhor forma possível. E alguns bancos têm dado uma carência, faz uma pausa no contrato, refinancia o contrato. Então, existem vários instrumentos que o empresário ele tem que ir buscar. Isso não vai cair do céu para ele. Então, ele pode ir no banco, ele pode tentar renegociar. De outro lado, o banco também não está obrigado a renegociar com ele. Então, os dois têm direitos. Exatamente. É sempre importante manter um diálogo, ter a compreensão. Os bancos, como eles têm mais poder econômico, para eles é mais fácil algumas negociações. Então, basta você procurar, insistir. Exatamente. Então, e havendo casos de abuso, o banco adotou uma conduta que seja inadequada para a empresa, ou que se veja que é inadequada, o empreendedor pode procurar os órgãos, pode procurar o PROCON, pode tentar revisar um contrato futuramente. Sim. Então, existem instrumentos, isso tudo não acabou. Caminhos agora nós estamos vivendo num período de exceção, então algumas coisas estão funcionando diferente, mas as instituições elas se mantêm, elas estão preservadas assim, e vai funcionar normalmente. Até esses dias eu comentei num programa anterior, né, que me parece que nesse período tudo pode agora, né, gente? Se você pegasse, por exemplo, em janeiro, as empresas precisaram uma série de coisas que nada dava, nada podia nesse momento. E hoje, agora, me parece que tudo pode. Então, realmente melhorou. Nesse sentido, facilitou, né? A comunidade, em geral, ela se sensibiliza nesse momento. Então, a gente percebe, por exemplo, aquele contrato de locação que você tinha, que às vezes estava oneroso, estava muito caro. Agora é um momento adequado para tentar renegociar ele. Negociar, discutir. Tentar pedir uma carência para o teu locador. Às vezes pede, preciso de isenção de 3 meses. Porque dependendo da atividade, tem atividades que estão sendo mais penalizadas do que outras. Então, por exemplo, aquele empresário, aquele empreendedor que trabalha na área de eventos, produção de eventos, promoções, esse está sendo muito penalizado no momento. Porque a atividade dele está diretamente vinculada à aglomeração de pessoas, Sim. que é a principal coisa que tem sido combatida até o momento. Está tendo um impacto direto. Exatamente. Né? Aquele empreendedor que tem o seu salão de beleza, aquele empreendedor que tem a sua borracharia, o seu cachorro-quente, ele agora que ele está começando a retomar as atividades. Então ele passou de um período que esteve com tudo fechado e agora ele está retomando, mas isso é um reflexo, ele reflete no curto e no médio prazo. Então ele precisa renegociar, ele não pode deixar acumular as dívidas. Ele precisa renegociar, achar instrumentos para fazer... E no âmbito particular, tudo pode ser negociado. Então, sim, entre as duas partes, tudo pode. Entre as duas partes, tentem chegar num consenso. Se não chegou num consenso agora, tenta novamente mais para frente. Mas conversa, explica para o teu fornecedor, para aquele que você tem um contrato, que você tem uma obrigação para cumprir, explica para ele, olha, no momento a minha atividade está assim, tente ser o mais transparente possível e demonstrar para aquela pessoa que você tem uma obrigação, que você quer cumprir essa obrigação, Sim. mas infelizmente as condições no momento não te permitem. E certo. Com isso, e sempre documentar tudo isso também, é bem importante. Sim. O brasileiro ele tem muita confiança no outro, a gente confia muito no nosso palavra, povo. Né? Exatamente. Mas, apesar dos contratos verbais terem uma validade jurídica, quando tiver escrito é muito melhor. Então, se você tiver qualquer problema lá para frente, então, deixa documentado.
É melhor. Por mais simples, mais informal que seja, às vezes um documento até escrito à mão, desde que esteja assinado pelas partes, você consegue ter uma segurança jurídica um pouco maior. Dispensa, estamos falando do mundo jurídico, em que caso dispensa-se cartório, com testemunhas, sem testemunhas, tem validação igual mesmo feito à mão, gente, no papel ou não? Os contratos, eles têm uma particularidade, que o contrato particular, ele não depende de uma chancela do cartório. O reconhecimento de firma, ele é um ato que dá uma certeza de que aquela pessoa assinou aquele documento na presença de uma autoridade pública. Aquela pessoa. Exatamente. Mas o que acontece? A legislação prevê que um contrato particular, seja ele tratando de qualquer matéria, desde que seja uma matéria do âmbito privado, ele, assinado pelas partes e por duas testemunhas maiores e capazes, ele é um título executivo, ele é um documento válido, eficaz, legal. Tem valor. Então, não há necessidade de você ir ao cartório para fazer um documento particular, se for um aditivo a um contrato e tudo mais. Desde que você assine, ou a contraparte assine, e duas testemunhas. Isso vai ter validade jurídica assim, informação muito grande. Aí, gente. Duas testemunhas, então, já teria validação, mesmo sem o cartório. Exatamente. Até porque o cartório, no momento, ele está com atendimento reduzido. Então, evita a formação de fila, evita ir lá para um ato que, para esse caso do particular, do contrato particular, é dispensável o reconhecimento de firma. Agora, quando você está falando de um documento que exige uma escritura pública, uma transação imobiliária de um valor elevado, não adianta fazer por instrumento privado. Você vai ter que ir lá no cartório fazer uma escritura e tudo mais. Informação importante. Isso não mudou no momento. Apesar do cartório estar atendendo em horário reduzido, estar tratando medidas, as formas jurídicas continuam sendo respeitadas. As mesmas. Léo, me fala aí, existe uma taxa média de juros, isso é administrado, isso é fiscalizado de alguma forma, gente, importante? Porque eu, semana passada, por exemplo, eu vi empresas falando em alguns refins aí, pessoal falando em 7,5%, galera, em alguns refins, em algumas trocas de títulos e documentos. Isso é simplesmente acordado entre as partes ou isso é fiscalizado? O Banco Central tem um poder sobre isso? Essa é uma questão importante. No âmbito privado, a legislação veda a cobrança de juros excessivos. Se aquela parte ela não exerce uma atividade de mercado que seja do setor financeiro, não é um banco, não é uma factory, ela não pode cobrar juros excessivos. Ela está vinculada aos juros legais, sim, de 12% ao ano, não capitalizados. Então, no âmbito privado existe uma limitação legal. As instituições financeiras elas estão dispensadas disso, elas podem cobrar juros maiores, porque essa é a remuneração delas por estarem emprestando um dinheiro, assumindo o risco de um negócio. Esse é o papel da instituição. Eles podem cobrar juros maiores, mas existe sim uma taxa média do mercado pelo sistema SGP do Banco Central. Então lá está disponível uma consulta pública, você pode ver qual é a taxa média do mercado para cada produto bancário e se o contrato que você fez com aquela instituição destoar daquela taxa média, até 2 vezes, 50% a mais da taxa média, já é possível... Hoje a taxa média de juros, gente, para nós ver, está em torno de quanto, mais ou menos, nesse momento? A taxa Selic, que é a taxa referencial para tudo, ela está em 4,25, com previsão de redução já para 3,75, se já não foi reduzida. Essa é a taxa geral do mercado e uma taxa anual. Os bancos, no Banco Central, para cada produto existe uma taxa de juros, e essa taxa de juros média considera todas as instituições financeiras do país. Então, depende do produto. Algumas você vai ver lá, vai ter uma taxa média de 2,5%, outras 7,5%. Então, se o teu contrato estiver muito diferente disso, consulta no site do Banco Central qual é a taxa média para aquele produto que você contratou. E lá no teu contrato é obrigatório, a instituição financeira vai botar lá qual que é a taxa de juros que ela está te cobrando, essa informação tem o que teu ser custo clara, efetivo total. Então, sempre tem lá a taxa de juros mensal, anual capitalizada e o custo efetivo total. É uma informação obrigatória, você consulta no seu contrato, depois consulta no Banco Central. Às vezes você está aí preocupado, fazer um acerto, um refim, uma conta atrasada, às vezes pequena ou grande, de acordo, né, com as necessidades de cada um. Muito importante essa informação que o Dr. Léo trouxe para a gente. Porque essa questão dos juros, né? Às vezes você está lá tão apavorado em resolver os problemas que você vai lá e cria um problema lá, às vezes a longo prazo e resolvível. Então, essas informações é muito importante, sim, né? E no refinanciamento bancário ou quando você vai no banco, às vezes acontece o seguinte, o banco não está te dando uma carência, ele está refinanciando a tua dívida. E apesar de ele botar uma taxa de juros às vezes menor efetivamente no contrato do que o que tu tinha no contrato anterior, ele está alongando muito o teu prazo ou refinanciando todo o capital que você tinha mais os juros. Então isso também tem que ser cuidado.
O refinanciamento, às vezes, ele pode ser uma arma muito perigosa se não usado adequadamente. Gerar um endividamento muito maior por causa de 1 ou 2 parcelas, às vezes que está em atraso. Sim. E o cara já está apavorado. Suponhamos que você tem uma parcela de 5 mil de um financiamento qualquer e você procura o banco para tentar renegociar em razão dos eventos atuais e o banco propõe, tudo bem, eu consigo fazer por 2.500. Mas às vezes mais que o dobro do prazo do que já estava acontecendo. Ele acaba ainda superfaturando uma exatamente. Coisa que você já tem o dinheiro problema. Que está no mercado ele tem um custo, isso não tem como a gente afastar, ele tem um custo. Mas é importante o empresário ele ter uma visão sistêmica da coisa, ele ter uma visão de longo prazo, se realmente é necessário contratar aquele refinanciamento ou não. Então ele precisa ter essa visão, porque às vezes ele vai pagar uma taxa de juros menor até, mas por muito mais tempo. Sim. Então vai acabar encarecendo muito o contrato dele. Muito boa essa informação, gente. Então vamos lá, Léo. Em relação às trabalhistas, gente, eu vi que muita gente aí está um pouco perdido, até o próprio funcionário às vezes está sem essa informação e os próprios empresários, como você falou, o microempreendedor que tem menos gente trabalhando, às vezes ele também tem menos informação. Mudou um pouco, Léo, em relação às trabalhistas, vamos falar aí dos últimos 5 anos para cá, mudou alguma coisa em relação às trabalhistas? Eu sei, gente, que uma vez o funcionário montava alguma coisa, ia lá e estipulava-se um valor, ganhava-se ou não, isso mudou um pouco para melhor, para pior, o que facilitou, o que não facilitou, para as duas partes, né? Sim, sim. Em 2017 a gente teve a última grande modificação na lei trabalhista, que foi a reforma trabalhista, né? Ela trouxe algumas alterações bem importantes na legislação. Ela enrijeceu um pouco para o lado do funcionário, isso é um fato. Mudou um pouco. Mudou, porque hoje o funcionário, quando ele entra com uma demanda trabalhista, ele precisa ter um caso melhor fundamentado. Não adianta ele tentar uma aventura. O sistema jurídico, em geral, ele já veda as aventuras jurídicas. É uma conduta inadequada. Você entrar com um processo sem ter certeza daquilo que você quer. Você não precisa ter certeza do direito, você precisa ter certeza daquilo que tu vai pedir. Sim. Então, o direito quem vai dizer é o juiz. Ele está lá para julgar, você vai apresentar as suas provas, a outra parte vai fazer uma defesa. Mas, hoje em dia, a reforma trabalhista ela trouxe algumas alterações, onde o funcionário, ele agindo de forma inadequada no processo, ele vai ser penalizado. Vai se lesar também o funcionário. Exatamente. Entrou indevidamente. Exatamente. Então, a litigância de má-fé já existia, ela continua existindo, que é quando o funcionário desvirtua a realidade, produz uma prova falsa, entra com um fato que ele sabidamente sabia que não existia, que ele não teria direito. Criou um fato. Exatamente. Tem a questão da sucumbência, que é quando uma parte num processo, nos processos em gerais, quando alguém perde um processo, ela arca com despesas por ter perdido esse processo. As custas processuais que foram adiantadas, ela tem que reembolsar e ela paga os honorários do advogado da outra parte, são chamados honorários da sucumbência. Na Justiça do Trabalho, esse instituto ele não era tão evidente até 2017. Hoje ele já está mais delineado. O funcionário pode entrar lá e se ele, digamos, mentiu, criou um fato, criou uma situação, ele pode ainda ter que arcar com os custos e perder. E pagar o advogado da outra parte, vai pagar uma remuneração para aquele advogado que trabalhou. Vamos dizer, um pouco mais rígido, mais sério. Exatamente. Mas isso também é verdade em relação à empresa. Se a empresa agiu mal, a empresa não cumpriu com a obrigação legal dela, ela também, ao responder um processo, no final, ela vai pagar o advogado. Vai pagar com isso tudo. Do reclamante, que é o empregado, vai pagar as despesas periciais, vai pagar despesas processuais. Então, isso, o sistema ele ficou mais igualitário. Então, a empresa hoje ela tem um ônus muito grande ainda no processo trabalhista. Então, por isso que o empresário ele precisa trabalhar de modo organizado, ele precisa ter uma boa assessoria, tanto contábil quanto jurídica, ele precisa estar bem municiado de informações, porque essas relações de empregado e empregador elas são muito dinâmicas. Pode se tornar um problema grande. Então, a gente pode ter, às vezes, uma convenção coletiva do sindicato que prevê um benefício, o empregador não pagou, o funcionário pode entrar e vai reclamar esse benefício. Agora, se o empregador demonstra que ele adotou todas as cautelas para respeitar todos os direitos que aquele funcionário tem, ele vai estar garantido dentro do processo. Sim. O risco que ele vai ter de ter que ter uma despesa processual é menor. Já o funcionário, por ter pedido uma coisa que ele sabia que não tinha direito, ele também vai ter despesas agora. Então, isso é um aspecto que acabou reduzindo o número de ações trabalhistas. Então, efetivamente, houve uma redução, mas as ações que estão lá hoje são muito mais sérias. Sim. São ações que têm um fundamento muito maior, e isso é bem importante no mercado, porque a instituição da justiça ela precisa ser respeitada. Então, não adianta a pessoa querer entrar com uma aventura jurídica e não adianta a empresa querer se defender de forma aventureira também, ilegal. Então, isso mudou e hoje em dia vem sendo respeitado. Show. Léo, para nós digamos, levar um conteúdo um pouco mais intenso nesse mundo jurídico,
Eu sempre tive uma dúvida, qual é a função do Supremo Tribunal Federal, STF? A gente vê toda hora aí, né, gente, na televisão, redes sociais, Jornal Nacional, adora isso, né? O STF, né, Supremo Tribunal Federal, em que situações, quando ele é utilizado, assim, de forma breve, para a gente entender um pouquinho dos poderes, galera? Porque o advogado a gente sabe qual que é a função, né? Não tem muito o que discutir, juiz também, basicamente. Agora, STF... desembargador estadual, federal, né? Qual é a função? Os próprios ministros, né? Agora a gente viu aí toda essa burocracia, todo esse barulho, vamos tirar ministro, bota ministro. Qual é as funções, então, do STF e desses três poderes? Muito bem. O STF aqui no Brasil, ele é a nossa chamada Corte Constitucional. Ele é a nossa Suprema Corte. A gente vê nos filmes americanos, o STF é a nossa Suprema Corte. Então, no Brasil, ele é uma corte muito atuante, é muito ativa. Então, ele está sempre mudando interpretação, notícia, dando linhas gerais de como tanto a administração pública quanto o judiciário ele deve agir, como deve ser interpretada a Constituição. Então, a função principal do STF é a guarda da Constituição. Então, constitucionalmente, ele tem essa função que é importantíssima, porque isso evita que o Legislativo faça leis inconstitucionais, o Executivo pratique atos inconstitucionais. Então, o STF ele tem a função de guarda da Constituição. Ele vai ver se o que está sendo praticado no mundo jurídico, no mundo da administração pública, está conforme aquilo que a Constituição, em 1988, determinou que o Estado brasileiro deveria seguir. O poder máximo de uma espécie de fiscalização dos demais. Isso. Dentro da organização do Poder Judiciário, o STF está no topo da pirâmide. Ele é o órgão, digamos assim, de maior relevo dentro da nossa organização jurídica brasileira. É a Corte Constitucional. Muito bem. Então, Léo, desembargador tem estadual e federal, qual que é a função? O desembargador, ele é um juiz de direito do segundo grau, né? Então, ele atua basicamente numa corte de apelação, ele atua revisando as sentenças do juiz de primeiro grau. Então, o que acontece? Um desembargador, em grande parte, a maioria foi juiz. Ele começou na carreira como juiz e foi promovido a desembargador. Então, hoje ele atua na revisão dos atos judiciais de primeiro grau. Tem competências também originárias, que a gente chama, que tem processos que vão ser distribuídos a um desembargador. Já vai direto. Distribuição a gente fala quando você entrega um processo no fórum. Então, eu quero processar alguém, você vai lá e entrega um processo, você distribui um processo, é o nome jurídico da coisa. Então, o desembargador ele atua na revisão das sentenças, na análise de recursos. A gente tem uma infinidade de recursos no sistema brasileiro. Diretamente para o desembargador, já de acordo com a complexidade do caso. Existem casos que são distribuídos diretamente em segundo grau. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o nosso segundo grau fica em Porto Alegre, junto ao Tribunal de Justiça. Lá que estão os desembargadores. Então, só tem desembargador trabalhando dentro do tribunal. Você vai ter que conhecer o desembargador. Problema, então. Tem aqui em Porto Alegre, não tem aqui. A mesma coisa ocorre com a Justiça Federal. Existem desembargadores federais que atuam numa matéria mais restrita. Existem desembargadores do trabalho, também, como a Justiça do Trabalho ela é independente, existe um Tribunal Regional do Trabalho. Então, o desembargador ele trabalha em segundo grau. A atuação dele é normalmente recursal. A principal atuação dele é recursal. Então, eu entrei com um processo aqui, perdi e não concordo com a perda daquele processo. Eu vou recorrer a um desembargador. Então, lá eles atuam sempre em conjuntos de 3. Então, chama-se órgão colegiado. Então, são 3 desembargadores que vão reavaliar o meu caso e vão dizer se aquele juiz deu uma sentença conforme o que foi provado ou se existem outros fatos que podem modificar aquela sentença. Então, quando a gente recorre, a gente está mandando nosso processo para um desembargador. Muito bem, Léo. Ministros, que eu vejo aí toda hora falar dos ministros, né? Sim. O ministro, ele é o nome ministro ele é um tanto genérico, porque a gente tem os ministros de Estado, que são aqueles que assessoram o presidente da República nos ministérios, e nós temos os ministros que são juízes também. É um cargo nomeado. É nomeado. Então nós temos os ministros das Cortes Superiores. A gente tem ministros do STF, ministros do STJ, ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Então todos esses também recebem o nome de ministros, mas são juízes. São cargos nomeados pelo presidente da República. Então sempre vai ter ministros que vieram da carreira da magistratura, ministros que vieram da carreira do Ministério Público, ministros que vieram da carreira da advocacia. Então, todos eles nomeados pelo presidente da República, passam por uma sabatina no Senado Federal e assumem o cargo vitalício com aposentadoria compulsória aos 75 anos. Muito bem, gente. Então, galerinha, hoje o nosso programa foi falando um pouco do mundo jurídico.
Esse é o Leonil, né? Não é Leonel, é Leonil Gomes. O teu Instagram é qual lá, Léo? @GomesLeonil. @GomesLeonil. Pode seguir lá, gente. Às vezes alguma dúvida, alguma informação. O Léo tá lá atuante no Instagram também para estar tirando as dúvidas de vocês. Como de costume, Léo, a gente sempre finaliza o nosso programa com uma frase motivacional. Hoje eu trouxe uma frase legal, que é uma frase do Rockefeller. Daqui a pouco vou estar falando para a galera que é empreendedor, que acho que é o momento, né, Léo? É um momento de decisões. É um momento difícil, né, para todos aí que estão no mercado, desde para o funcionário também é difícil, né, quem atua, quem trabalha numa empresa, são decisões que têm que ser tomadas. Hoje, galera, com o apoio então da Vox2U, Aderros Profissional, Opnus Jeans, Demigos Suplementos, então com o Leonel Gomes, é Leonil, né? Leonil Gomes. Nossa frase, gente, motivacional de hoje é muito simples, ela diz o seguinte: você não chegou até aqui com os outros dizendo o que você tem que fazer. Muito boa frase, né, Léo? Ótimo. Então, eu acho que é um momento de decisões, é um momento da gente estar fazendo, é um momento de tomar as decisões que têm que ser tomadas e executá-las. Ok, Léo? A gente agradece, então, a tua entrevista, a tua presença, as informações que você trouxe. Eu sei que é difícil tirar aí a galera dos escritórios, a gente está voltando. Então, em nome aí da TVS Play, ok? Nós atuamos muito forte, Serra Gaúcha, Gramado, Canela e arredores. A TV São Paulo Capital e a TV Erechim, que é aqui do Norte Gaúcho. Então, agradecemos em nome das 3 TVs. Agradeço novamente o convite, estou sempre à disposição que precisarem para solucionar essas dúvidas desse conturbado mundo jurídico. Ninguém gosta, né, Léo, de papo, tem que procurar advogado, juiz. Mas faz parte da vida, tem que resolver esses problemas aí. Sim. Galerinha, então nós ficamos aí à disposição, vocês podem estar seguindo nas redes sociais lá, elisandro.aderros, ou as TVs, TV Erechim, TVS Play, TV São Paulo Capital, todas as terças-feiras às 21h30, programa Beauty e Business. Nós ficamos por aqui e qualquer informação, qualquer situação, o Leonil está aí à disposição. Ok, gente? Até a próxima. Obrigado, Léo.